Golcast no ar. Hoje para falar de vida de goleiro. Já foi o tempo que o bom profissional era aquele com habilidade nas mãos. Hoje em dia, os pés têm que fazer a diferença também. Vamos falar com Daniel Pavan, preparador de goleiros do Internacional. Eu sou a jornalista Eduarda Streves, está começando agora o Golcast, o podcast da Gol Manager que fala de futebol de um jeito diferente. Bom, antes de eu apresentar a nossa turma, eu queria saber se vocês já se inscreveram no nosso canal. Estamos no YouTube como Golcast Gol Manager. Se inscreve lá e a gente se vê. Gente, hoje no nosso Golcast, o presidente da Gol Manager, Luiz Henrique Nunes, e também o jornalista Norton Capel. Já vou dando as boas-vindas a Daniel Pavan. Tudo bem com você, Daniel? Oi, Duda. Tudo bom, Norton? Luiz Henrique, prazer estar falando com vocês. Tudo ótimo. Melhor ainda com tão bem acompanhado aí nesse programa de hoje. Pois é, Daniel, eu lembrava que a gente se encontrou num evento lá em São Paulo recentemente, e essa discussão dos goleiros que hoje tem que participar mais com os pés, além das mãos, já era um tema recorrente, já faz um tempo que a gente vem falando sobre isso. Hoje o treinamento é diferente, exige também essa habilidade? Sem dúvida nenhuma, né? Claro que a gente não pode nunca esquecer da essência do goleiro, né, que é defender, né, que é, primeiramente, a gente tem que se preocupar com a fase defensiva do goleiro, que isso nunca vai deixar de ser a prioridade. Mas foi-se o tempo em que o goleiro tinha apenas essa prerrogativa durante as partidas, né? Hoje o goleiro está cada vez mais inserido no modelo de jogo, os treinadores fazem questão de inserir cada vez mais, né, na forma de jogar. As construções das jogadas, elas começam a partir do goleiro, né, e isso faz com que o nosso treinamento mude, com que o nosso treinamento seja cada vez mais integrado com o restante da equipe, né. A gente não tem mais aquele treinamento em que os goleiros ficavam no canto trabalhando separado, né. Cada vez mais, né, há uma interação do trabalho dos jogadores de linha com os goleiros, né? O goleiro faz parte hoje da tática, do sistema tático da equipe. Muitos treinadores já se utilizam de jogadas a partir de criando-se uma superioridade numérica no setor defensivo com a ajuda do goleiro, né? Então, com certeza, o treinamento teve que mudar, teve que ter uma interação maior e a gente deixou de trabalhar apenas as mãos, mas cada vez usando cada vez mais os pés também para que eles estejam totalmente preparados, né, para que não haja nenhuma surpresa durante os jogos. Pavan, Norton Capel, eu falo aqui de Porto Alegre. Obrigado por estar conosco. Tem uma frase, eu sou mais antigo, que dizia que o goleiro era tão diferenciado que onde ele jogava não nascia grama. Nos campos atuais, nos estádios atuais, a grama cresce onde o goleiro joga. Essa metáfora da mudança do goleiro serve para a gente entender por que hoje o goleiro precisa participar mais do jogo, ou a sua essência, na sua essência, o goleiro vai continuar sempre sendo o responsável pela defesa. Como é que tu vê esse futuro para a função de goleiro, essa nova realidade, e mais, como a jovem geração que vem chegando da categoria de base já é preparada para isso? Não tem nenhuma dúvida disso, né? Essa frase, acho que ela ilustra bem a mudança que há hoje na posição de goleiro. O goleiro jogava muito ali naquela região, naquela pequena área ali, né? Ele ficava pisando naquela região do campo e não saía mais dali. Era a única coisa que ele tinha que fazer há pouco tempo atrás, era dar o máximo para que a bola não entrasse no gol, né? Então ele ficava pisando tanto naquela região ali que não nascia grama mesmo, né? Hoje existe uma grama bonita ali porque o goleiro ele se utiliza de toda a área, inclusive muitas vezes ele tem que sair da grande área, né, para estar contribuindo nessa construção dessas jogadas, para estar inserido num modelo que o treinador exige, que o futebol moderno exige, né? Mas como eu disse, né, anteriormente para a Duda, a essência, a principal função do goleiro ainda é defender. Obviamente que
Eu me incomodo um pouco, muitas vezes, quando o goleiro, a principal característica dele passa a ser a qualidade dele no jogo com os pés, né? Essa não pode ser a principal característica. Claro que o goleiro moderno hoje ele tem que aliar a fase defensiva com a ofensiva. Se tu tiver 2 goleiros de um mesmo nível e um goleiro domine melhor essa função de trabalhar bem com os pés, provavelmente ele vai ser escolhido pelo treinador. Agora, ele não pode ser um goleiro que chama mais atenção por jogar com os pés do que com as mãos, né? A essência, a função do goleiro, ela nunca vai deixar de ser, né, a sua fase defensiva. Claro que cada vez mais o goleiro que não tem essa prerrogativa, ele vai acabar ficando para trás, e já nas categorias de base, né, hoje, a gente trabalha cada vez mais com que o goleiro seja o mais completo possível, e o goleiro que não tiver essa habilidade, né, não tiver esse entendimento do jogo, com certeza ele vai acabar perdendo cada vez mais espaço. Que legal esse papo aqui contigo. Estava com saudade de uma conversa como já tivemos em alguns momentos aí. Para quem não sabe, eu sou testemunha do teu trabalho, da tua competência, da grande figura que tu és. No momento, inclusive, que foi importante para ti, porque eu acho que era um momento que tu estava assumindo definitivamente a posição de treinador de goleiros num clube, né, no profissional do Internacional. Uma coisa que tu falasse, né, muitos treinadores usam, né, o goleiro também, jogar com os pés para ter uma vantagem competitiva, né, uma vantagem adicional no sistema defensivo. Mas é inegável, né, por algumas jogadas que a gente tem visto, que existe risco. Isso muitas vezes essa vantagem, que para a defesa, às vezes se torna uma vantagem até para o atacante, porque acaba em alguns erros originando gols dos adversários. Então, os treinadores eles têm que ter um papel importante no sentido de entender que tipo de goleiro ele tem, né? Se ele tem realmente aquele jogador que é capaz de fazer esse trabalho, se ele tem algum jogador que consegue trazer essa vantagem e que não coloque o seu time em risco, né? E ao colocar o time em risco, né, pode daí sair uma derrota, isso acaba gerando crítica de torcida, falta de confiança para a próxima partida, crítica de imprensa, enfim. Então, tem todo um trabalho do treinador de entender exatamente que tipo de profissional ele tem para fazer esse papel bem feito ou não, ou preparar esse goleiro, né, para que ele possa fazer isso. E aí entra necessariamente o trabalho que tu fazes, de preparar um goleiro para que possa realmente trazer esta vantagem e não colocar o clube, né, o time dentro de campo num risco maior do que seria essa vantagem. Então, é o treinamento, o dia a dia e essa conversa com o treinador, no sentido de entender isso, que precisa ser feito, e acredito que faz parte isso do teu trabalho. Luiz, é um prazer enorme estar falando contigo novamente, né? Tu sabe que tu é um dos amigos que eu fiz no futebol, né? Naquele momento foi um momento importante para mim, realmente. Eu estava deixando de ser o auxiliar, né, de treinador de goleiros no Inter. Depois de 4 anos como auxiliar, eu fui ali contigo, ali com vocês, que foi o meu primeiro ano como treinador de goleiro principal, e graças a Deus já com bastante sucesso, né, com Alisson, com Dida, com outros goleiros ali que a gente tinha naquele momento, né? Então, muitos momentos legais ali a gente pôde vivenciar juntos. E, com certeza, né, eu acho que tem que ter esse entendimento, né, o treinador tem que entender as características dos goleiros que a gente tem, né, naquele momento para executar essa função. Volto a dizer, ele precisa escolher um goleiro que possa e tenha condições de fazer isso, que tenha essa característica, aliado à sua função defensiva, que é a essência que a gente não pode deixar de lado nunca. E com certeza nós temos que trabalhar muito, a gente tem que entender o que o treinador quer, o que o treinador pede, né? Eu vejo assim, a gente teve uma experiência aqui no Inter agora com o Miguel Ramírez, né, que exigia muito do goleiro, né, nessa função, e ali a gente viu o seguinte: muito mais do que tu saber jogar com os pés, muito mais do que a habilidade com os pés, precisa o goleiro ter um entendimento do jogo muito grande.
entender o que o treinador precisa, o que o treinador quer para aquele momento, para que ele possa estar totalmente inserido naquela maneira de jogar. Então, eu vejo que assim o cognitivo do goleiro nesse jeito de jogar, muitas vezes ele é mais importante do que a sua qualidade técnica. Claro que alguns goleiros têm um pouco mais de facilidade nisso, principalmente hoje os mais novos, né, que já vêm trabalhando desde as categorias de base, eles apresentam uma condição melhor de fazer isso. Mas claro que o dia a dia, o treinamento, né, a gente consegue trabalhar cada vez mais isso e consegue fazer com que os goleiros melhorem a sua qualidade técnica, a sua habilidade com os pés. E acredito que o trabalho que a gente vem fazendo aqui no Inter esteja evoluindo e contribuindo muito para que a nossa equipe consiga sair jogando de trás e consiga errar o menos possível, porque realmente, como tu disse, é um risco grande. O mínimo erro ali coloca a equipe numa condição de levar gol, né? Mas eu acredito que não só o treinador, como todos, né, a torcida, os dirigentes, a imprensa, as pessoas como geral têm que entender que esse risco existe, mas a gente procura trabalhar para que se minimize isso e os riscos fiquem cada vez menores. Pavan, sobre isso, foi notícia e foi comentário que na semifinal da Liga dos Campeões, o Mbappé, um atacante campeão do mundo pela França, tocou menos na bola que o Ederson, goleiro do City, naquele jogo da semifinal. E aí tu fizeste uma referência sobre modelos de treinadores. Eu queria te perguntar objetivamente, muda a preparação do goleiro na tua função conforme o treinador? Existe uma adaptação do profissional responsável pela preparação do goleiro na mudança do treinador? Como se dá isso no treinamento? Para um treinador que prefere que o goleiro jogue com os pés, que tem essa capacidade de leitura tática, ou para um treinador que considera isso menos importante? Como muda isso no dia a dia do Pavan, por exemplo? Eu não vi esses números aí do Ederson, do Mbappé, mas eu acredito que seja verdade, porque isso aconteceu já algumas vezes conosco aqui, do nossos goleiros tocarem muito mais da bola, participarem, terem muito mais passes do que jogadores de meio campo e ataque, por exemplo. Isso muda realmente, muda de treinador para treinador, porque tem treinadores que procuram usar mais o goleiro nesse modelo de jogo, nessa estratégia, nesse jeito de jogar, e tem treinadores que usam menos, né? Então, o treinamento, na verdade, a nossa essência do trabalho, ela não muda, mas ela muda no sentido de, muitas vezes, o goleiro ter que participar mais com os jogadores de linha, participarem de muito mais treinamento tático. Muitas vezes eles deixam de trabalhar algumas coisas defensivas que me preocupam um pouco também, né? Porque às vezes ele fica muito focado naquela coisa de ter que jogar com os pés, de ter que construir, de ter que ser um elemento de superioridade numérica no sistema defensivo, e a gente fica às vezes sem tempo de trabalhar coisas que são importantes, né? Fundamentos e aspectos tão importantes na fase defensiva, que eu vejo como primordial e importante. Aqui no meu trabalho, muitas vezes as pessoas dizem assim: pô, tu tem que trabalhar mais com os pés, porque esse treinador exige isso. Aí eu digo bem pelo contrário, agora que eu tenho que trabalhar mais com as mãos, porque com os pés eles já trabalham muito com o treinador, né? Então a gente não pode daqui a pouco estar sobrepondo trabalhos, porque o trabalho dele com os pés ele já está fazendo lá com a equipe. Então comigo às vezes eu tenho que arrumar tempo, eu tenho que uma hora antes para o treinamento, para o campo, para poder trabalhar algumas coisas, né, que são importantes para o goleiro, que a gente não pode deixar de lado nunca, que é o que eu falo sempre, que é realmente a principal função do goleiro, que é defender. Isso aí eu não abro mão nunca, né, porque a gente sabe, né, o goleiro pode ser o melhor jogador com os pés, mas se a gente tomar o gol lá atrás, a gente vai ser cobrado. Pavan, tu tem uma pergunta, Eduarda? Tenho sim, porque ele já então deixou na volta eu vou entrar aqui, porque agora eu quero ir para o outro lado. Pois é, Norton, porque o Pavan deixou claro aqui a preocupação dele
numa possível inversão de valores, né? Então, assim, a preocupação com as mãos, com a defesa, e talvez um segundo passo, sim, colaborar com esse ataque, enfim, né, um passe mais longo. Agora eu te pergunto, Pavan, no Campeonato Brasileiro de 2019 foi feito um levantamento e mostrou-se o avanço no número de passes certos de goleiros, né? Te pergunto, vocês têm números no Internacional que vocês podem medir essa assertividade? Eu quero deixar claro que eu não, bem pelo contrário, eu não sou contra esse novo jeito do goleiro jogar, bem pelo contrário, eu acho que ele é muito importante, ele é muito válido, a gente trabalha muito dessa forma, né? A gente procura treinar com que cada vez mais os goleiros tenham esse entendimento dessa forma de jogar e melhorem cada vez mais a sua capacidade técnica. Mas eu tenho essa preocupação de que os valores eles não se invertam. Essa forma de jogar, ela é apenas um complemento, né, de todas as funções que o goleiro tem durante uma partida. Ela não pode nunca se sobrepor e ela não pode nunca virar, talvez, a característica mais importante do goleiro. Senão o cara vai para o ataque, pô. E você tem números? A gente tem, hoje o Internacional, eu faço um scout durante a partida, né, de todas as ações dos nossos goleiros durante o jogo. Eu não vou saber te precisar agora números, né, mas a gente tem também um setor de análise de desempenho que contribui muito também com esses números para a gente. O que mostra hoje que a importância do goleiro jogar com os pés hoje é que quando tu vai lá para a análise desses números, o goleiro ele tem muito mais ações ofensivas do que defensivas durante uma partida. Ele vai bater muito mais tiro de meta, ele vai dar muito mais passes curtos e passes longos, ele vai dar muito mais o balão lá na frente do que fazer propriamente defesas. Aí tu vai me dizer, pô, mas então não é mais importante trabalhar o lado ofensivo? Não, não é, porque o mais decisivo para nós goleiros, é a fase defensiva. Ele pode fazer 1, 2 defesas durante o jogo e ela vai ser muito mais importante do que os 20, 30, 50 passes que ele deu durante o jogo. Mas então a gente tem esses números, a gente analisa jogo a jogo e é uma ferramenta muito importante para que a gente possa ver onde que ele está errando, onde que ele está acertando, o que a gente precisa melhorar. E são números e ferramentas importantes que a gente utiliza para, durante a semana, a gente possa estar trabalhando e minimizando cada vez mais qualquer tipo de erro que possa acontecer. A nossa empresa, Pavan, não sei se tu sabe, a gente tem um escritório em Portugal, a gente tem algumas relações na Espanha, tem na Inglaterra também. E eu estava conversando com um amigo meu, que é especialista em Premier League, falando sobre isso, sobre goleiros, né? Quando a gente estava comentando com ele que a gente ia fazer um programa para falar sobre isso, e nós estávamos falando exatamente de um caso desse tipo, de um goleiro que tu deve conhecer de nome, que é o Joe Hart. O Joe Sim. Hart, ele foi... Ele é um goleiro inglês que era titular do Manchester City, já há alguns anos, e quando o Guardiola lá chegou, exigiu que o goleiro jogasse muito com os pés, uma saída trabalhada de trás, e o Joe Hart não conseguiu se adequar a esse tipo de jogo, ele não conseguiu. Então, ele era um goleiro titular do Manchester City, ele era goleiro titular da seleção da Inglaterra, jogou mais de 75 partidas com a camisa da seleção da Inglaterra, jogou 2 Copas do Mundo, e esse cara deixou de ser titular do Manchester City, né, e passou a ser um goleiro que começou a pingar de time em time, porque o Guardiola não queria saber dele. Ele foi emprestado para o Tottenham, aí, um clube de altíssimo nível, mas depois teve no Torino, no West Ham, acho que agora está no Celtic. Eu vi que ele foi contratado, acho que pelo Celtic da Escócia, né? Pelo Celtic, ele nunca mais... parece mesmo a piada do português, porque ele era um goleiro titular da seleção, goleiro de Copa do Mundo, né? E ele perdeu totalmente o mercado, quer dizer, para ele, esta mudança e essa não conseguir se adequar a isso, acabou com a carreira do cara, praticamente, ou com o nível de carreira que ele tinha. Da mesma forma, né, aí eu te pergunto, né, quantos goleiros talvez não passem por esta mesma situação, né, de não conseguir se adequar a isso, ou de querer treinar demais disso e deixar de fazer bem o que ele fazia antes,
e até na tua função, na tua carreira, né, de repente, tu não conseguir, né, para os goleiros que tu treina, tu trazer essa nova forma de jogar, e isso também ser um problema de mercado para os próprios treinadores de goleiros, né? Como é que tu vê essa situação toda? Isso é bem comum que tem acontecido cada vez mais agora no futebol moderno. Realmente, eu lembro que, nesse caso, o Guardiola exigiu a contratação, se eu não me engano, foi do Cláudio Bravo, né, para jogar lá no lugar do Joe Hart, que sabia jogar com os pés, e mesmo assim ele não conseguiu se adaptar ao modelo do Guardiola, e o Guardiola acabou pedindo a contratação do Ederson, né, que está lá até hoje, que é um goleiro que domina muito bem esse fundamento, e acabou sendo contratado pelo Manchester City muito mais pela qualidade dele no jogo ofensivo do que realmente pelo jogo defensivo dele. Eu acho, como eu disse antes, eu acho isso muito perigoso. Eu conheço alguns casos aqui no Brasil também, e só que lá no caso do Guardiola do Manchester City é um pouquinho diferente do que acontece aqui com a gente. Lá, pela condição financeira deles, eles podem escolher o goleiro que eles querem, né? Eu não quero o Joe Hart, eu acabo tirando e eu posso contratar o goleiro que eu quiser. Não é o nosso caso aqui no Brasil, particularmente aqui no Inter, né? Muitas vezes, se o goleiro não tiver essa característica, a gente não vai poder tirar ele e contratar outro. Nós vamos ter que trabalhar ele cada vez mais para que ele possa adquirir, né, esse tipo de habilidade, que é o que a gente tem feito aqui. Inclusive, eu acho que hoje o Daniel é um goleiro que joga com a gente aqui, que domina bem esse fundamento, tem uma boa reposição de bola, um bom jogo com os pés, um bom entendimento do que o treinador exige. O Alisson e o Ederson, eles foram escolhidos por Liverpool e City inclusive por isso, né? Pelas qualidades como goleiro e também pelas qualidades de saberem jogar com os pés. E assim, até estava falando, eles podem comprar o goleiro que quiserem, mas está cada vez mais difícil, né? Até a venda do Alisson da Roma, né? A transferência do Alisson da Roma para o Liverpool, nos valores que foram, até aquele momento, a maior venda de um goleiro tinha sido do Buffon, e que custou menos que a metade do que custou o Alisson, né? E já em euros, né? Custou menos que a metade. Então, já não é essa facilidade toda para escolher o goleiro que quer, porque são profissionais que estão muito mais valorizados que estavam antes. E o Inter pode escolher, sim. Eu lembro que, quando o Alisson foi vendido, o treinador de goleiros do Inter foi perguntado qual é o goleiro para substituir o Alisson. Tinha até um prazo para responder isso, e disse, não preciso de prazo, responda agora. Disse o nome e o nome foi contratado. É verdade. Que foi moral, um pouco injusto hein? Agora. Foi um pouco injusto agora. Realmente, a gente teve, quando o Inter perdeu não, né? Vendeu o Alisson para a Europa. A nossa direção, o presidente, pediu para que a gente indicasse um nome, né? Ele me deu um prazo, né? Eu lembro que ele me disse algo assim, tipo, até amanhã ao meio-dia, esse nome tem que estar na minha mesa. Mais ou menos isso. E eu disse para ele, não precisa até o meio-dia, o nome está aqui. É esse nome aqui que eu acho que pode ser um substituto à altura do Alisson, sem fazer qualquer tipo de comparação, mas acho que é um goleiro que a gente pode trazer para cá e acho que pode fazer sucesso aqui com a gente. A gente estava perdendo naquele momento, não era um goleiro qualquer, era um goleiro titular da seleção naquele momento, né? Não era fácil de substituir. Infelizmente, né, o Danilo Fernandes, que é o nome que a gente está falando, acabou tendo uma sequência de lesões aqui no Inter que impediu um pouquinho aí que ele tivesse uma sequência, mas eu acredito que foi um goleiro que teve bastante sucesso aqui no clube, sempre foi um goleiro que honrou muito a camisa, deu o seu melhor, teve grandes atuações, né? Acho que a gente acabou acertando, né, Luiz, no nome naquele momento. E, infelizmente, não conseguiu dar uma quantidade maior, não pela qualidade técnica, mas sim pelo número de lesões, mas é um cara que, bem ou mal, acabou deixando o nome dele marcado aí no clube como um goleiro de bastante qualidade. Sem dúvida, é um grande profissional e
características de liderança importantes também. Um grande líder, uma grande pessoa, um cara que, e tanto quanto titular como reserva, ele nunca mudou a postura dele, né? A postura dele de liderança dentro do vestiário, mesmo não jogando, ela não mudava em nenhum momento. É um cara que a gente pode deixar registrado aqui como um jogador que sempre honrou e sempre quis muito bem do clube. Pavan, bom, eu vou agora ir para a questão da defesa, né, que tu falou da importância e da função original do goleiro. Tem um levantamento que indica que do Brasileiro de 2010 foram marcados 47 gols de falta. No Brasileiro de 2020, esse número caiu para 11 gols de falta, um decréscimo de 80%. A matéria só fala sobre a incompetência ou falta de treinamento dos atacantes. E me chama a atenção porque eu penso ao contrário. É nítido, na minha opinião, que o treinamento cada vez mais eficiente dos goleiros tornaram eles profissionais mais competentes na arte de defender. Como que a análise só é feita pelo outro lado? Por que não há esse reconhecimento na grande capacidade dos goleiros de defender? Porque eu acho que a média no futebol, ter caído o número de gols em campeonatos, está muito atrelado à competência dos goleiros, ao trabalho que um profissional como tu, como outros da tua área, fazem, especificamente nessa área que antes não crescia a grama e que agora cresce. Por que tu achas que ainda não há esse reconhecimento na preparação, no trabalho e na dedicação dos goleiros? Porque eu acho que o nível dos goleiros no futebol, na minha opinião, de forma geral, foi o que mais cresceu. Não tenho dúvida que a posição que mais evoluiu nos últimos anos foi a posição de goleiro, e principalmente no Brasil, né? Eu sou de uma geração que eu cresci ouvindo que o Brasil tinha grandes jogadores e não tinha goleiro. Eu lembro que o Tafarel foi talvez o goleiro que abriu as portas na Europa, porque a Europa vinha aqui, contratava todas as posições e não contratava goleiro brasileiro. E eu acredito que isso se deva muito à qualidade dos profissionais, né? A função de treinador de goleiros é uma função relativamente nova, principalmente aqui no Brasil, e a gente tem cada vez mais profissionais qualificados, capacitados, que fazem com que o goleiro seja, com que o goleiro brasileiro hoje seja uma referência na Europa. Há pouco tempo atrás, dos 3 melhores goleiros do mundo, 2 eram brasileiros. Isso mostra a escola, como a escola brasileira de goleiros hoje está forte. Mas ainda mesmo assim a gente ainda está engatinhando nisso, né? O goleiro ele ainda é pouco valorizado. Agora com essa nova função aí, cada vez ele está mais inserido num jeito de jogar. Talvez ele esteja sendo mais valorizado. Como o Luiz mesmo mencionou agora há pouco, não está tão fácil contratar goleiro aí, porque ele já está sendo mais valorizado, já está sendo muito mais caro contratar um goleiro que antes, por valores baixos, tu conseguiria contratar. E realmente, né, nesse número de faltas, eu já li algumas matérias sobre isso, pelo número de gols de faltas, que caiu muito, se atrela muito à falta de treinamento, né, que não tem mais batedor de falta como tinha antigamente. Mas eles esquecem realmente de valorizar que hoje o goleiro está muito mais preparado, está muito mais qualificado, ele está muito mais rápido, muito mais potente. Hoje a gente faz uma análise muito grande, né? A gente tem um banco de dados, né? Com que a gente consegue analisar o adversário, a gente sabe a forma que hoje nós aqui, por exemplo, aqui no Inter, nós vamos jogar contra o Flamengo domingo, a gente tem tudo mapeado, todas as situações que possa acontecer durante a partida, a gente sempre quem bate falta, de qual posição, a gente sabe o jeito que o cara bate na bola, e isso contribui muito, né? Claro que muitas vezes isso tem uma qualidade do outro lado, ele pode acabar fazendo um gol de falta, mas está cada vez mais difícil por isso, né? Pelo treinamento e pela análise que é feita aí, porque cada vez menos a gente é pego de surpresa durante os jogos. Pavan, cada vez que eu vejo vídeo de treinamento de goleiro, eu fico sem fôlego no primeiro frame, nos 3 segundos ali. É uma coisa impressionante o treinamento de goleiro. Né? É assim, eu até gostaria que tu pudesse nos até contar algum bastidor dessa coisa, porque é algo alucinante ali o treinamento de goleiro. Eu não vejo hoje nenhum jogador em qualquer posição que faça, eu não vou aqui, mas talvez 20% do que faz um goleiro no treinamento. E, Norton, um detalhe, né?
o goleiro, muitas vezes, não tem a folga aquela dos jogadores, né? Eu cansei de ver, dia seguinte do jogo, os jogadores ganhando folga ou recuperação e os goleiros lá treinando com o Pavão, por exemplo. É culpa do Pavão, então. Não, nada disso. Culpa do Pavão. Nada disso. O goleiro tem folga durante o jogo. Durante o jogo. Bota ele na lateral para subir e descer, bota ele de volante marcando o número 10 do adversário o tempo todo. O cara tem folga durante o jogo, não é essa a dificuldade. A gente fica triste hoje que vocês da imprensa hoje têm pouco acesso, né, ao nosso treinamento, né? A gente gostava quando o pessoal estava ali mais perto, ali acompanhando o nosso dia a dia, porque realmente o cotidiano, a vida diária do goleiro, ela não é fácil, né? Existe uma frase que diz que o goleiro é o primeiro a chegar e o último a sair do treino, e isso não é uma frase de efeito, não é um clichê, ela realmente acontece isso, né? Muitas vezes nós vamos 30 minutos, 60 minutos antes dos outros jogadores para o campo para iniciar o nosso treinamento. Muitas vezes acaba o treinamento dos outros jogadores e ainda existe um complemento, né? E eu brinco com os goleiros que muitas vezes a gente faz tudo aquilo ali para defender uma bola no jogo, né? Só que essa bola que é defendida, ela pode ser uma bola totalmente decisiva para o jogo. Muitas vezes a bola não chega nunca, ela chega uma vez só, principalmente em time grande, né? Eu digo para eles, time grande, às vezes a bola vai uma vez só e é essa que a gente tem que defender. E para a gente defender, a gente precisa realmente no dia a dia estar com esse treinamento muito forte. Pode ter certeza que nenhum jogador de linha treina tanto como o goleiro. E como o Luiz brincou aqui, o cansaço do goleiro no jogo, muitas vezes ele nem é um cansaço físico, mas ele é um cansaço mental, né, que muitas vezes ele é muito pior do que o cansaço físico. É um jogador que ele tem que estar extremamente concentrado durante a partida. Praticamente o erro dele é um erro fatal. É o único que realmente não pode errar, né? Eu sempre falo para eles que o goleiro é erro zero, o goleiro não pode errar durante a partida. Os jogadores de outras posições eles acabam errando algum fundamento, alguma situação, mas ele não é um erro tão decisivo quanto o erro do goleiro. Então, muitas vezes ele pode estar ali parado, né, Luiz, mas ele está muito focado, muito concentrado, e esse cansaço acaba sendo um cansaço muito mais mental, psicológico do que físico. E realmente, como a Duda disse, muitas e muitas vezes no dia seguinte ao jogo, né, os outros jogadores estão fazendo um treinamento regenerativo, um treinamento mais leve ou até uma folga, e o goleiro está lá trabalhando, né? Hoje, por exemplo, essa semana que a gente teve uma semana livre de jogos, né? Muitas vezes o treinamento ele é feito em apenas um turno, o goleiro muitas vezes ele está treinando lá no segundo turno, um turno separado, né? Então a vida do goleiro não é fácil, mas eu acho que faz parte, e eles já estão bem acostumados com isso e gostam de trabalhar dessa forma. Pavão, tu fizesse uma colocação nessa tua resposta, que era a minha próxima pergunta, então já vou emendar ela. Tu falaste do erro zero, né, do erro fatal, daquele que é decisivo, que um goleiro pode fazer 10 defesas fantásticas e se ele toma um frango ou falha grotescamente, ele vai ficar marcado por isso. Como é que é trabalhar o mental do profissional quando acontece um episódio desses, né? Quando ele realmente passa a ser o culpado por uma derrota ou por uma perda de um título? Que trabalho é esse aí? Nos conta um pouco esse bastidor dessa relação de um profissional, né, de um treinador de goleiros com o goleiro. Eu acho que é um dos momentos mais difíceis, né, que a gente tem no dia a dia, muito mais difícil do que estar trabalhando, estar treinando, do que qualquer outra função que a gente tem no nosso dia a dia, é quando esse tipo de coisa acontece, né, esse tipo de erro acontece. Em primeiro lugar, assim, quando o goleiro erra, o primeiro a saber que errou é ele, né? Não precisa ninguém estar apontando o erro, não precisa até ninguém estar botando a culpa nele, porque ele sabe que ele errou, né? Uma das principais coisas que eu faço o goleiro errou, eu não vou cobrar ele nunca no intervalo do jogo ou logo após o final do jogo. Eu não vou nem tocar nesse assunto com ele. Essa é a primeira forma que eu gosto de trabalhar. Eu sempre deixo passar 1, 2 dias do fato ocorrido e a gente vai ter uma conversa, porque a gente sabe que errar, todos vão errar.
O Klemer me disse uma vez, o Klemer que foi goleiro campeão mundial no Inter, que a diferença de um goleiro para o outro é o intervalo de um erro para o outro, né? Porque todos vão errar, né? Agora, o intervalo para o outro erro é que vai fazer a diferença do nível de goleiro que tu é. Então, muitas vezes a gente faz uma análise juntos, a gente mostra vídeo para eles, a gente conversa, eles muitas vezes dão opinião do que aconteceu naquele momento, do que eles acharam por que eles tomaram aquele tipo de decisão. E a relação do treinador de goleiro e do goleiro é uma relação, além do profissional, uma relação de muita confiança, né? Então, a gente procura estar sempre dando apoio para ele, conversando muito. Não adianta a gente estar apontando o dedo, porque isso as pessoas, no geral, já fazem bastante, né? Então, a gente procura dar um apoio, é muito importante para o goleiro saber que a gente está do lado deles, tanto no momento do acerto como no momento do erro. Ô, Dani, mas aí você está tendo todo um cuidado, né, em proteger o teu goleiro, nessa relação. Aí o cara chega em casa, pega a rede social... Claro, é o que eu disse. E olha lá a rede social. E aí, amigo, o que se faz? Porque, assim, essa pressão, ela é constante, né? Mesmo que você dê esse acolhimento importante, e a gente sabe o trabalho bem feito que acontece no clube, de repente o cara vai para casa, tem um comentário ali que tira totalmente, né, dessa zona de conforto, digamos assim, né? Além desse apoio, desse acolhimento a gente vai procurar qual foi o erro técnico que teve naquele momento e procurar trabalhar e corrigir. Quando é um erro isolado, a gente não tem uma preocupação tão grande. Agora, quando começa a ser um erro recorrente, muitas vezes do mesmo fundamento, a gente vai parar, vai conversar, vamos ver o que está acontecendo, vamos procurar trabalhar mais isso. Mas é com aquilo que eu disse, não precisa eu estar apontando lá o erro dele, porque ele sabe que ele errou e a opinião pública já vai massacrar ele. Essa palavra é essa mesmo, né? Hoje em dia, a rede social ela tem muita voz. Hoje, principalmente hoje que nós estamos jogando com praticamente sem público, as redes sociais elas estão muito fortes, né? E muita gente se esconde, às vezes, atrás de um computador, de um telefone, para ser, muitas vezes, até maldoso, né, com o goleiro, com qualquer tipo de jogador. Então, não vai ser eu que estou ali do lado dele, né, que estou ali para trabalhar, para ajudar, para acolher ele, que eu vou ficar fazendo esse tipo de cobrança. Claro que existe uma cobrança, tu ser um goleiro de time grande, por si só, é uma responsabilidade muito grande, ele já é muito cobrado e a gente cobra realmente, mas a gente cobra dentro de um limite, a gente cobra dando apoio, né? Cobra protegendo e trabalhando para que cada vez esses erros diminuam e como eu disse, né? Como muitas vezes, se o erro é um erro isolado, muitas vezes a gente até fecha um olho para aquilo, mas se ele começa a ser recorrente e se ele começa, principalmente, a ser um erro dentro de um mesmo fundamento, a gente procura dar uma ênfase maior para aquele tipo de trabalho. O Pavan, claro que eu estava aquela hora brincando lá sobre os goleiros descansarem no campo, né? mas o que não é brincadeira, e vai servir, inclusive, para eu massacrar aqui o meu colega Norton Capel, é de que tu falou o seguinte: vocês da imprensa. Eu falei de uma maneira geral. Vocês da imprensa. Eu não quis generalizar. Eu acabo de ser qualificado como um profissional da imprensa, um verdadeiro jornalista. Eu cobro do Norton Capel esse diploma já tem mais de ano. Né? Eu só participo desse programa porque eu sou, além de jogar com as mãos, eu também consigo jogar com os pés. É por isso que eu participo do programa. Tu é completo. É por isso que eu participo do programa, senão eu não participava. E muitas vezes eu quero até pedir desculpa quando eu falei vocês da imprensa, alguns setores, algumas pessoas, e a gente sabe que não são todos, e a gente sabe que o papel é esse mesmo. É esse mesmo. Relaxa, Dani, relaxa. A gente da imprensa mesmo, é muita gente. Mas não é só a imprensa, é o torcedor, é o dirigente.
né? Nós da imprensa somos assim, Léo. Deixa para lá. Muitas vezes são os amigos, os familiares que também estão cobrando. Pavan, Pavan, o Luiz se sentiu, agora, tá? Ele se sentiu. Essa é a questão. Me achei. Ele se achou. Ele gostou. Me botaram, ele gostou. Mas, Pavan, deixa eu entender um negócio. Assim. Eu acho que essa coisa dos goleiros terem que jogar com os pés, né? Isso não começou agora. Né? Eu fui fazer uma pesquisa para ver de quando foi aquela alteração na lei que proibiu dos goleiros segurarem a bola com a mão quando de um recuo do seu próprio time. E essa lei ela mudou em 1993. 93, há 28 anos atrás. E essa coisa dos goleiros jogar com os pés começou a ficar mais evidente. Né? O Neuer já fazia isso, né? O alemão, mas ficou claro para todo mundo na Copa de 2014. O Ter Stegen, do Barcelona, também já fazia isso, jogando quase como um líbero no Barcelona. Mas, cara, isso é de 2014, é de 7 anos para cá, de uma lei que existe há 28. Né? O que houve nesse meio tempo que não houve um desenvolvimento adequado? E aqui no Brasil? Aqui no Brasil, então, se lá fora, se lá na Europa, começaram a fazer isso 14 anos, 20 anos depois, aqui no Brasil a gente começou a discutir essa coisa de jogar com os pés agora. Isso é recente, é muito recente. Nós estamos, 28 anos atrasados, a gente vivia de rifar bola, de dar balão, né? É uma coisa que era para ter sido desenvolvida há quase 3 décadas atrás. É que eu acho que tem uma diferença básica nessa, para a gente entender melhor o que está acontecendo. Lá em 93, quando mudou a regra do recuo, ela simplesmente acontecia o seguinte: o goleiro não podia pegar com a mão, tu atrasava a bola para ele, o goleiro dava o chutão para frente e estava tudo resolvido. Né? Mas não é isso que acontece hoje em dia. Né? Hoje em dia, se o goleiro receber uma bola recuada, ele der o chutão para frente, ele vai ser cobrado por isso. Né? Ele precisa ter muito mais habilidades, muito mais entendimento do que está acontecendo durante a partida do que simplesmente dar aquele chutão para frente. Né? E o que evoluiu, além disso, é a participação maior dessa inserção na forma de jogar. Não é só a bola recuada, porque muitas vezes a bola era recuada para o goleiro, porque quando o zagueiro estava apertado, não tinha muito o que fazer, ele atrasava a bola para o goleiro. Agora não. Agora ele atrasa a bola para o goleiro para que o goleiro participe efetivamente da construção da jogada. O goleiro ele vai entrar naquele sistema lá para ser um dos armadores do time, para criar uma superioridade numérica em relação aos atacantes, para que a bola consiga sair mais redondinha lá de trás, para que a gente possa construir alguma jogada a partir do goleiro. Não é simplesmente o fato de a bola ser atrasada simplesmente por atrasar. Eu não sei se eu conseguir me fazer entender qual é a grande diferença. Perfeito. Agora, que dá um frio na barriga, dá, meu amigo. Eu preciso te dizer. Vocês não imaginam na minha barriga. Eu adoro. Olha, sério, me dá um frio na barriga que vocês não têm noção. Tu já viu que o Norte é um cara frio, né? Estou até nas discussões de ser mais compreensivo com a minha posição de jornalista, mas né, tu vê que ele não sente frio na barriga. Pô, eu quase morro do coração com aquele negócio. Eu até vou confessar uma coisa para vocês: quando os zagueiros começam a tocar a bola para um lado, para o outro ali, eu fico quietinho, falando baixinho, eu falo, joga para frente, joga para frente, joga para frente. Eu não quero que aquela bola vá parar lá nos pés do nosso goleiro de jeito nenhum. Agora, Dani, não fala especificamente de ti, né? Mas fala assim que claro que tu convive e conhece diversos colegas de profissão, né, que fazem o mesmo papel que tu faz. Mas qual é o papel do treinador de goleiros na escolha do goleiro titular para o treinador? Claro, a última palavra é do treinador, para escalar os 11 que saem jogando. Mas qual é o teu papel no Inter, ou qual é o papel dos teus colegas, de um modo geral,
para escolher quem é que deve ser o goleiro titular. Depois de tudo isso que nós da confiança, do papo que tu tem, de compreender uma falha, ali vocês ficam fazendo um trabalho isolado, né? Qual é a posição final do treinador de goleiros na escalação do time? É muito boa a tua pergunta. Ou do goleiro. Muito pertinente. Isso varia muito, né, de treinador para treinador. Claro que sempre existe muita conversa. Claro que o treinador de goleiros ele tem uma opinião que pesa bastante nessa escolha, mas isso varia muito do treinador que a gente trabalha. Eu já trabalhei com treinadores que ele chegava para mim e dizia: o meu goleiro é o fulano e é ele que vai jogar. Muitas vezes eu argumentava, muitas vezes eu acabava concordando com ele, e algumas vezes que eu não tinha esse entendimento, a gente conversava, eu explicava algumas coisas, mas ele dizia: para o meu modelo, para o jeito que eu quero jogar, o goleiro que eu gosto, o goleiro que eu confio é o fulano. E ele decidia aquilo e acabou, e isso acontece muitas vezes. E tem treinadores que eles chegam para ti e dizem o seguinte: Pava, tu que conhece os goleiros, tu que sabe o dia a dia, tu que sabe quem é que está melhor, eu confio na tua palavra, o goleiro que tu escolher é o goleiro que vai jogar. Mas isso que tu está nos trazendo já é, me parece, aí tu pode concordar ou não, já é uma evolução nesse novo modelo, né? Porque me parece que, como o Luiz falou, há uns 10, 20, 30 anos, talvez não tivesse essa liberdade e nenhum treinador pudesse chegar e dar essa liberalidade para o treinador de goleiros escolher, né? E acho que isso já é uma evolução. Concordas? Eu acho que a palavra, a base de tudo é isso aí, como tu mesmo disse, é confiança, né? Tem mais uma pergunta só. Mais uma pergunta. Eles não querem, viu? Porque as pessoas têm que saber, Duda, que é o seguinte: o Pavan, ele tentou ser goleiro, ele quis ser goleiro. Eu não sei se ele não conseguiu, ou se ele não foi aceito lá com seus 14 anos, mais ou menos. Eu acho que ele tem que encerrar o programa dizendo o seguinte: vem cá, por que não deu certo? Por que tu não conseguiu ser goleiro? Faltava treinador de goleiro? Faltava um Pavan na tua vida para dizer para o treinador ou para a direção do clube que tu tinha futuro e que tu tinha que ser aproveitado? O que rolou, cara? Na verdade, era um sonho, né? Eu acho que todo menino, né? Todo jovem no Brasil, acho que sonha em ser jogador. O meu sonho era ser goleiro. Eu não sei se eu não tive talento ou se eu não tive um treinador de goleiro aí para me ajudar. Tá? Eu acho que eu não tive talento mesmo, né? Faltou talento para mim, mas não sabia jogar com os pés, só dava balão. Acabei. Pode ser que seja. Ou talvez eu só sabia jogar com os pés e não sabia jogar com as mãos. Né? E naquele tempo eu acho que foi isso. Não tinha nada a ver, né? Tá certo. Exatamente. Aquele tempo tinha que jogar era com a mão. Valeu, volte sempre, Pavan. Esse foi o nosso Golcast com Daniel Pavan, preparador de goleiros do Internacional. Muito bacana mesmo. Eu quero saber se você já se inscreveu no nosso canal. Golcast Go Manage, estamos lá no YouTube e também nas principais plataformas de áudio. Esse é o nosso Golcast. Um beijo, a gente se vê.